Será que um cristão que anda entristecido, cabeça baixa, sem muito sorriso nos lábios, está em pecado? Será que o pecado é a razão de uma pessoa estar sempre triste, melancólica, sem muita motivação para sorrir? Hoje pela manhã, quando eu abri a minha Bíblia, teve um texto bastante sugestivo para falar num programa de rádio que eu apresento semanalmente. É o texto de Mateus capítulo 23, verso 15. Quando Jesus diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Há uma certa tristeza em observar que ainda hoje isso acontece em muitas igrejas, onde uma pessoa, logo após receber Jesus e se tornar membro dessa igreja, todo o tipo de manifestação de alegria nela acaba sendo censurado por uma série de coisas. Há igrejas onde não é permitido nem mesmo bater palma durante os cultos. É bem verdade que tem umas que exageram demais, né? Se por um lado tem igrejas que a gente não pode bater palmas, tem outras que às vezes tem ministras de louvor que às vezes até chateiam a gente com a insistência de se aplaudir a tudo que acontece. Caiu um alfinete na igreja, tem que aplaudir, né? E com a desculpa de que é para Jesus, aí a gente fica sem saída, né? Palmas para Jesus, quem é que não vai bater? Mas enfim, tem igrejas que não pode. Tem igrejas que não se pode bater palmas. Tem igrejas que não pode dizer glória a Deus. Por outro lado, tem outras também que você é obrigado a dizer glória a Deus para tudo que se fala, né? Tem igrejas que impedem ou proíbem as pessoas de ouvir uma música que não seja gospel ou evangélica. Há pessoas que chegam até a gente e dizem assim: não, você não pode ouvir essa música porque essa música é do mundo. Eu entendo que tem muita música que não é evangélica, música secular, que é uma porcaria, onde as letras só sabem falar de traição, de bebedeira, e de tanta coisa que realmente não deve nem passar pela nossa mente. Agora, tem muita coisa boa na música brasileira, sim. Tem muito artista que tem inspiração para escrever verdadeiros poemas. E esses poemas, quando misturados com uma boa melodia, se tornam coisas agradáveis aos ouvidos. Eu, particularmente, aprecio a boa música, que tem uma letra que fala da beleza das coisas que foi Deus que criou. O homem, a mulher, a natureza. Então, mas tem igrejas que proíbem as pessoas de ouvir uma música que não seja gospel. E, lamentavelmente, se a gente for olhar para muita música gospel, tem muita porcaria também, né? Tem muita música que não tem letra nenhuma. Ou, às vezes, tem letra que é totalmente herética, que não tem nada a ver com aquilo que está na Bíblia. Não é? E eu não estou falando de cantor de beira de esquina, não. Tem grandes artistas de grandes gravadoras gospel que gravam músicas que, quando você vai analisar a letra, você vê que aquilo não tem a menor coerência com aquilo que está na Bíblia. E eu não vou citar aqui porque eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham e eu não quero entristecer essas pessoas, não quero ser motivo de crítica destrutiva para elas. Mas fica aqui a dica, dá uma olhadinha na letra antes de mandar para a gravadora, vê se tem a ver com aquilo que está na Bíblia. Tem igrejas onde as pessoas são proibidas de ver televisão. É uma forma deles tentar impedir as pessoas de pecarem. Só que, ao fazer isso, às vezes eles acabam induzindo as pessoas a um pecado muito maior. Porque tem gente que, quando não tem nada para se distrair, fica falando mal da vida dos outros. E aí, acaba pecando. Aliás, se tem um pecado que Deus abomina, é aquele que semeia contenda entre os irmãos. E esse pecado não é semeado pela televisão. Esse pecado é semeado pela língua, pelas fofocas, por tantas coisas que nós fazemos sem a necessidade da TV. Eu concordo que tem muita porcaria na TV. Mas não é só porcaria, tem coisa boa na TV. De vez em quando tem até culto, não é? Então. Mas tem igrejas que proíbem pessoas de ver futebol,
de assistir ou de jogar futebol. E eu fico tentando entender. Será que esse tipo de proibição ajuda as pessoas a ter uma vida de santidade? É claro que tem algum jogo de futebol que sai tanto palavrão, tanto xingamento, tanta intriga, tanta encrenca, que de fato aquilo não contribui em nada. Mas nem todos são assim. Tem gente que sabe ter decência, sabe ter companheirismo e sabe praticar o esporte de uma forma saudável. E o esporte é uma recomendação médica para que a nossa saúde vá bem. E cuidar do corpo, eu creio que não caracteriza pecado, caracteriza zelo. Tem pessoas que são proibidas por suas igrejas, por suas lideranças, de usar uma bermuda. Tem que andar de calça comprida o tempo todo. Porque ai daquele se Jesus voltar e ele tiver de bermuda. Tem outras que proíbem as pessoas de usar maquiagem. E aí as pessoas pegam uns versículos bíblicos muito mal interpretados, sem nenhum estudo, sem nenhuma exegese, e vai empurrando goela abaixo daquele novo convertido que, coitado, não entende nada da Bíblia, está chegando agora na igreja, ele se coloca debaixo desse jugo. Ah, não pode usar maquiagem por causa disso e disso e disso, e Paulo falou. Só que a pessoa não se preocupa em tentar entender o contexto. A pessoa não se preocupa em tentar procurar saber por que é que Paulo falou aquilo. Será que aquilo era para aquela igreja ou era para toda a igreja? Será que aquilo era para aquele momento, para aquela época ou era para toda a eternidade? Mas enfim, tem pessoas que são proibidas de usar um brinco, um colar, um acessório. E quando eu falo a respeito dessas coisas aqui, é claro, vai ter gente que vai criticar, que vai dizer não, porque está escrito. Quando Pedro, por exemplo, falou a questão do uso de alguns adereços, ele estava se referindo a um tipo de ostentação que havia na época, onde mulheres colocavam fios de ouro na cabeça, no cabelo, para poder ostentar, para poder se fazer passar por pessoas de muita posse, de muito poder. E isso é condenado, sim, pelo cristianismo. O cristianismo não é uma religião de pessoas que andam ostentando poder. Agora, lamentavelmente, tem gente que caminha na contramão disso hoje. Tem muitas pessoas que hoje pregam um cristianismo onde não há espaço para humildade. As pessoas, para serem abençoadas, têm que ser pessoas endinheiradas com muito poder. É o outro extremo, não é? Mas esse é assunto para outro vídeo. Eu ainda vou trazer um vídeo falando dessas pessoas aí, tá bom? Mas hoje eu estou falando de coisas opressoras que existem em algumas doutrinas e que impedem as pessoas de esboçar alegria, de viver a felicidade para a qual Cristo as libertou. Tem igrejas, por exemplo, e pessoas que criticam o fato de uma pessoa evangélica ir a uma quermesse da Igreja Católica. Eu acho isso uma falta de coerência, uma falta de raciocínio lógico. Porque quando uma igreja evangélica promove qualquer tipo de coisa, ela quer que toda a cidade participe daquilo, não é? A igreja promove uma venda de pizzas. Você já viu, por exemplo, algum pastor, quando está promovendo uma venda de pizzas na igreja para arrecadar dinheiro para comprar um bebedouro ou qualquer outra coisa, você já viu algum líder dizendo assim, gente, nós estamos promovendo aqui uma venda de pizzas, mas olha, não venda para nenhum católico. Essa venda de pizza é estritamente para a comunidade evangélica. Não. Pelo contrário, eles fazem questão de que seja vendido especialmente para todos os católicos, que daí vem dinheiro de fora para dentro, não é? Agora, quando tem uma quermesse numa igreja católica, aí tem gente que torce o nariz porque alguém passou por lá. Não é o meu caso, graças a Deus, que eu tenho a felicidade de participar de uma comunidade onde nós não temos esse tipo de prática de separação. Nós temos na nossa igreja o grande festival da batata recheada, onde o grupo de jovens promove, né, a rede jovem e juvenil promove a venda da batata recheada, e ali mais de 2.000 batatas são vendidas, inclusive para a comunidade católica, sim.
E quando há lá uma festa do milho, uma festa da Igreja Católica, não só eu, mas até o nosso pastor participa, sim, dessa festa. É uma troca de gentilezas. Isso é uma política de boa vizinhança e é também uma forma de ter comunhão. É claro que as igrejas têm doutrinas diferentes, crenças diferentes, mas a comunhão, ela pode ser estabelecida porque existe algo que é muito maior e que pode nos unir, que é o amor de Deus, o único Deus, que é o amor de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. E diante de tantas coisas, eu vejo que muitas pessoas às vezes estão entristecidas, cabisbaixas, mas não é por pecado, não. Tem muito cristão andando de cabeça baixa, entristecido, não é por pecado. É por uma opressão que vem de algumas lideranças que esqueceram de interpretar a Bíblia, esqueceram de olhar para Jesus de verdade e carregam crenças que nada têm a ver com o Evangelho. Eu quero passar aqui um trechinho do filme Jesus, a maior história de todos os tempos. É um filme que foi lançado em 1999. Dá uma olhadinha nesse Jesus desse filme. Na minha opinião, o cineasta, os produtores deste filme, foram muito felizes ao mostrar esse Jesus. Eu não sei se eles são cristãos ou não, mas eles conseguiram trazer o Jesus da Bíblia para dentro desse filme, através dessas cenas que nós vemos, onde Jesus brinca com os seus discípulos, onde Jesus faz uma baguncinha ali ao lado dos apóstolos, esboçando alegria. Porque é isso. Jesus Cristo é alegria. Nós temos um mandamento do apóstolo Paulo que diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Nós temos Romanos 14:17 que diz: porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, eu venho dizer que Jesus Cristo é alegria. Jesus Cristo é gozo no Espírito. E eu não estou falando dessa alegria fabricada que existe em algumas igrejas, não, onde as pessoas só conseguem dançar, só conseguem esboçar alegria quando tem um evento, quando tem um encontro, quando tem uma rave gospel, enfim. Aliás, muitas igrejas começam a promover essas coisas para disfarçar a tristeza que existe dentro delas ao longo de todo o ano. Tem igreja que você vê num encontro, dançando, pulando, mas o resto das atividades, o resto do ano é uma tristeza. É uma liturgia solene que mais parece um velório. E aí depois promove um encontro, e aí lá o pessoal dança, pula e tal, mas acabou o encontro, volta para aquele marasmo, aquela tristeza. Gente, tem lugares onde a gente vai, e agora eu falo aqui, tanto na igreja católica quanto na igreja evangélica, quando as pessoas vão receber o corpo e o sangue de Cristo, as pessoas às vezes vão para o altar com uma cara, com aquela tristeza, cabeça baixa, como uma ovelha muda sendo levado ao matadouro. Meu Deus! O cordeiro já foi levado ao matadouro. O cordeiro já morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia. E agora ele nos oferece alegria, gozo no espírito, uma vida maiúscula que possa impactar as outras pessoas que vivem nas trevas, na tristeza. Quando Jesus diz para nós, vós sois o sal da terra, ele está falando, gente, vocês são o tempero para aquelas pessoas que têm uma vida insonsa, sem gosto, sem sabor. Vocês são o tempero, vocês são aqueles que vão esboçar e levar alegria às pessoas e mostrar que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
Vós sois a luz do mundo, vocês são aqueles que em meio a uma treva de tristeza, de amargura, de angústia, vocês chegam com um sorriso que ilumina as pessoas. Então eu quero te convidar, você que teve paciência de acompanhar esse vídeo até aqui, eu quero te convidar para se libertar de todo o peso, de todo o jugo, de opressão, de doutrina e de tudo aquilo que tem te mantido preso e dizer a você: Jesus Cristo é feliz, é alegre e Ele nos convida a uma vida de alegria. Andar de cabeça baixa, sério, carrancudo, não é sinal de espiritualidade, é sinal de tristeza, de uma vida que não merece ser vivida. Sim, não merece ser vivida, porque às vezes a gente vai no hospital do câncer e você vê pessoas que estão ali, às vezes, com pouquíssimas chances de ter vida, e, no entanto, você consegue encontrar sorrisos nestes lugares. E como é que a gente entra numa igreja de pessoas saudáveis, com uma vida saudável, e encontra pessoas cabisbaixas, carrancudas? Não. Esse tipo de evangelho não consegue transformar nada. Pelo contrário, esse tipo de evangelho, ele é rejeitado por aqueles que ainda não conheceram a Jesus. Talvez seja esse tipo de evangelho que apresentaram um dia a Mahatma Gandhi. E, segundo a história, ele proferiu estas palavras: o vosso Cristo eu até aceito. O que eu não aceito é o vosso cristianismo. Então, eu acho que já está na hora da gente levantar a cabeça, ser feliz, obedecer aquilo que está escrito na Bíblia. Alegrai-vos no Senhor. E vamos parar com tantas proibições, porque boa parte dessas proibições não estão na Bíblia. Talvez alguém possa dizer: não, está sim, não. Está numa péssima exegese, numa má interpretação dos escritos sagrados. Porque Jesus foi feliz, foi alegre até o fim. E talvez foi a sua alegria que mais contagiou as pessoas e fez com que prostitutas, ladrões, publicanos, pecadores quisessem estar perto dele. Jesus tinha algo que não havia no semblante de boa parte dos representantes de Deus na terra daquela época. Jesus tinha uma felicidade contagiante, que envolvia as pessoas, ao ponto das crianças correrem para perto dele. E a gente sabe que uma criança dificilmente se achega a pessoas carrancudas e de mal com a vida. Então fica claro que Jesus estava sempre de bem com a vida. Essa é a imagem do Jesus que eu tenho alegria em servir. Que você também tenha essa alegria de servir Jesus. Que Deus te abençoe.